O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os governos de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro de tentarem manipular as eleições na Venezuela. Today we are releasing documents that show the CIA obtained reporting of a specific plot to do a big number in favor of the corrupt Maduro regime in Venezuela. And that's exactly what happened, conspiring to digitally rig their own country's elections in 2020, and that's what they did. This reporting included precise details about methods to regime develop to digitally alter vote totals in ways that could not be detected even with an audit, no matter how deep they went. This intelligence underscores why we must take urgent action to ensure that our own system can never, ever be hacked or compromised like it was in the past. Donald Trump também acusou a China de interferir nas eleições americanas de 2020. They show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Donald Trump determinou que o FBI, o Departamento de Justiça, investiguem o caso. A China negou as acusações. Um porta-voz da embaixada chinesa em Washington afirmou que o país nunca interferiu e nunca interferirá nas eleições dos Estados Unidos. Donald Trump também pressionou o Senado pela aprovação de mudanças nas regras eleitorais, com exigência de comprovação de cidadania e documento de identidade com foto para votar. Ana, a gente começa com você. Foi um pronunciamento do presidente americano Donald Trump. Ontem, hoje, quando li as notícias, já recorri a Ana, que estava bem cedinho, já acordada, ainda mais com o fuso horário, não é, Ana? Mas já estava ali debruçada sobre os documentos. Então, quero saber o que você descobriu lendo os documentos na fonte do que foi divulgado ontem, dessa possibilidade aí, dessa acusação bastante séria, bastante grave de manipulação das eleições, Ana. Pois é, Paula, e eu demorei até um pouquinho mais do que eu gostaria, porque o site da Casa Branca caía toda hora, tinha instabilidade de tanto que as pessoas estavam acessando esses documentos. Então, são duas coisas, Paula: a denúncia da fraude nas eleições da Venezuela, como as urnas mágicas da Venezuela, Smartmatic, como elas foram viciadas para que apenas um lado recebesse os votos, e a gente sabe muito bem qual lado. E o pronunciamento dele ontem, Paula, ele tocou em vários assuntos, inclusive esse vai ser o especial da semana que vem do próprio De Leste a Oeste, já que a nossa audiência pediu que mergulhássemos na sessão 301 hoje, porque o pronunciamento de ontem, ele traz vários detalhes, os documentos, e ele disse, o presidente Trump, que ao longo da semana ele ainda vai soltar outros documentos da CIA, outros documentos do Departamento de Homeland Security, porque quando a gente começa a passar os olhos ali, Paula, é até difícil a gente organizar. Eu fiz uma planilha aqui para eu me organizar para entender sobre tudo que estava sendo colocado diante da nação americana. A interferência da China ali nos documentos, pelo menos, né? Mostra a interferência da China nos documentos, até na ajuda da fabricação de identidades americanas, carteiras de motorista, que é considerado aqui a identidade americana, para que as pessoas pudessem votar.
Depois, nesse mar de documentos, Paula, eles identificaram 250 mil cidadãos que não são... cidadãos não, perdão. Pessoas que não são cidadãos americanos, porque nos Estados Unidos você precisa ser cidadão americano para votar para presidente, para votar nas eleições, né, para o Congresso, etc. Eles identificaram 250 mil pessoas que não são cidadãos, registradas, essas pessoas, para votar em apenas 4 estados. 4 estados. E mais de 400 mil pessoas ainda estavam registradas para votar, pessoas que já morreram, que não estão mais aqui. Ou seja, tudo isso está vindo à tona, Paula, em um momento que o presidente americano ele faz pressão no Senado para que o Senado passe uma legislação que se chama Save America Act. E dentro dessa legislação, eles colocam a obrigatoriedade, acreditem se quiser, não é obrigatório aqui. Aqui na Califórnia não é, depende do estado, mas aqui não é. Você mostrar um documento com uma foto mostrando que você é você. E o Donald Trump disse que isso não pode. Imagina, você precisa de um documento com foto para praticamente tudo, para entrar em clubes, para comprar bebida alcoólica, para fazer pagamentos, e você não precisa de um documento com foto para votar para presidente, para o Senado, para a Câmara. Então, ele traz isso agora, Paula, essa coletiva de ontem, para fazer pressão naqueles senadores, os chamados rhinos, que são republicanos só no nome, que estão ali fazendo uma barganha, o que eles podem conseguir, se eles passarem essa legislação ou não. Então, isso vem também nessa batida de fazer pressão para que os eleitores façam pressão nesses senadores para que isso aconteça. Rapidamente, Paula, só lembrando, aqui nos Estados Unidos não existe um TSE. Essa jabuticaba é praticamente só nossa no mundo, deve ter mais não sei quantos países, mas tenho certeza que não são muitos. Aqui nós temos 50 eleições diferentes, cada estado pode decidir o seu processo eleitoral, se vai ser no papel, se vai ser na máquina, se vai ser no papel e na máquina, como é aqui na Califórnia. E muitos estados, depois daquela confusão que foi a eleição de 2020, muitos estados já passaram legislações com maior firmeza nessas diretrizes eleitorais. Então, ele faz essa pressão para que isso venha numa cadeia, num efeito dominó. Eles passem o Save America Act e os estados continuem passando legislações mais seguras para que as pessoas possam ter a certeza de que o seu voto foi contabilizado e que o voto de uma pessoa que já morreu não seja contabilizado, como parece que aconteceu em 2020. Uma última coisa, Paula. O presidente americano disse ontem também, todos os presidentes americanos eles têm um briefing, mesmo quando eles saem do mandato, eles recebem um briefing das equipes de inteligência, até porque eles têm a própria equipe de inteligência de serviço secreto que continua com ex-presidentes para o resto da vida. E muitas dessas informações foram tiradas de propósito do briefing do presidente Donald Trump. E agora ele está colocando a casa em ordem, mas ele disse que vai soltar muitos documentos ao longo da semana ainda, Paula. Agora, só me tira uma dúvida, porque tem muita informação chegando, mas você que teve contato com esses documentos na fonte, em relação a... Tem 2 pontos, né? Ele fala sobre a fraude das eleições na Venezuela e da interferência da China nas eleições americanas. Agora, com relação à Venezuela, parece que também tem mais uma acusação de que a Venezuela poderia manipular as máquinas de votação nos Estados Unidos por meio dessa empresa, a Smartmatic, é isso?
Isso, essa denúncia também está nos documentos. Não são todos os estados que usam essa Smartmatic, mas um dos estados que foram muito contestados naquela eleição foi o estado do Arizona, e o estado do Arizona usa essa máquina Smartmatic. Lembrando que logo depois da eleição, pouquíssimos meses depois, muitas dessas máquinas foram destruídas, Paula. Então, tem muita coisa que vai começar a aparecer, e o próprio Carvajal, El Pollo Carvajal, que está preso aqui nos Estados Unidos esperando, já foi condenado, mas que está esperando a pena, né, pelo juiz, ele já tinha dito isso antes, né, lá atrás, na delação dele, que a Venezuela estava manipulando eleições na Venezuela e em outros pontos do mundo. E agora os documentos começam a aparecer e com o selo da CIA. Alexandre, também quero ouvi-lo sobre esse pronunciamento do presidente Donald Trump, essas denúncias, né, em relação a possível manipulações nas eleições, tanto na Venezuela quanto nas eleições americanas. Só trazendo aqui mais uma aspa do que disse o presidente Donald Trump a respeito da China. Ele disse que Pequim está sendo acusado de promover o maior ataque hacker a dados eleitorais da história, que resultou na aquisição ilegal pela China de 220 milhões de registros de eleitores americanos, fecho aspas, para uma fala do presidente Donald Trump nesse pronunciamento que ele concedeu ontem. Dá um frio na espinha aqui, né, num ano eleitoral brasileiro, e o nosso sistema todo digital, né, e a gente ouvir o El Pollo, o Carvajal e a CIA dizendo que essa Smartmatic pode conter algoritmo já contando os votos que nem foram dados ou foram dados para outro. De novo, eu fico com a convicção que tem que ser o papel físico, né? Eu estou vendo aí que nos Estados Unidos, a Ana nos informou, né, em 50 estados, cada um organiza lá a sua secretaria de governo, organiza a eleição do modo que acha mais prático, mas eu acho que o mais seguro mesmo é o papel com a fiscalização dos partidos políticos. Aqui há essa fiscalização, mas quem é que consegue ver um kilobyte, um megabyte dançando por aí, né? Eu acho que isso nos preocupa como eleitores brasileiros, porque todos nós queremos que o nosso voto seja contado e apurado, né? Seja considerado e seja somado, e faça parte de um pedacinho da nossa vontade, né? E um voto é o voto do desempate, os outros são sobra. Então, a importância de que não haja defuntos votando, né? Haja gente que exista votando. Eu estava vendo ontem essas declarações falando de voto de papel, de sistema não auditável, né, inauditável. Isso eu já ouvi do pessoal do PSDB na eleição Dilma e Aécio, né? Ficaram lá procurando, não acharam nada. E saíram sem convencer ninguém sobre... É uma questão de fé, né? A gente achar que... porque essas coisas no mundo digital, nenhuma delas é 100% garantida, né? Tem alta confiabilidade, mas não chega a ser uma confiabilidade absoluta. E contagem de voto é um momento muito, muito crucial numa democracia. Diga, Augusto. Eu fico sempre pensando no seguinte: um dia eu vou decifrar o mistério dos 100% de votos num só candidato. Sim. Como é que a gente pode deixar passar uma dessa, e quem tentou levantar o assunto foi punido? Sim. Pelo Moraes. Eu nunca vi acontecer, eu acompanho há muito tempo eleições municipais, estaduais, federais, tudo. Eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. No Maranhão aconteceu em vários. O Lula teve 100% de votos. E para não ficar feio, imagine que em algum momento eles falaram: olha,
Se aparecer várias vezes, só que podem desconfiar. Aparecer, tem o caso de uma urna numa sessão eleitoral em que o Bolsonaro teve 100% dos votos no Maranhão. E a gente nem discutiu esse negócio, porque é perigoso falar do sistema perfeito que o Brasil tem. Que perfeito que todo sistema é passível de ser fraudado. Todo. Basta não ter um fiscal de um partido, só tem do outro. Isso acontece. E eles fraudam mesmo, sempre, desde a República Velha. Mas não se pode falar nisso. O Brasil chegou à perfeição. Sim. Perfeição coisa nenhuma. Como é que pode? Você não pode auditar, né? Você não pode conferir a votação de uma urna e aí chama de perfeito. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.